alunos do nono ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 53. Então, na última aula a gente teve uma noção aí do que é uma função quadrática, né? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o gráfico da função quadrática. Então, nosso objetivo vai ser reconhecer e construir o gráfico de uma função quadrática e reconhecer uma função quadrática por meio de sua forma algébrica e associar a sua representação gráfica a uma parábola, certo? Então, para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha, régua e do papel quadriculado. Então, de novo, como a prof sempre fala, a régua aqui é indispensável, você vai precisar dela, tá? Então, precisa ter a régua, tá, gente? Agora, o papel quadriculado, caso você não consiga, você consegue fazer utilizando somente a régua, mas o papel quadriculado facilitaria muito a sua vida, ok? Então, se você quiser o papel quadriculado, você encontra nas papelarias, né? Existe um caderninho de papel quadriculado, ou às vezes um bloco de folhas, né? Que às vezes eles vendem avulso, assim, folhas de papel quadriculado. Caso você não consiga comprar, você pode também imprimir. Então, na internet, se você ir lá no Google e digitar papel quadriculado, você consegue imprimir uma folhinha ali com os quadradinhos certinhos. Se você não conseguir nenhuma dessas formas, você pode fazer sem o papel quadriculado. Mas aí você vai precisar usar a régua, tá? E vai precisar usar a régua com bastante certeza, com bastante carinho ali, vai ter que fazer bem certinho todos os detalhes, ok? Então, vamos estudar um pouquinho sobre o gráfico da função quadrática, né? Então, nós vamos conhecer hoje a curva que representa o gráfico de uma função quadrática, a parábola. Então, se vocês lembrarem, quando a gente estudou sobre função afim, a gente tinha que a representação de uma função afim era uma reta. Bem tranquilo, né? Agora aqui a gente vai trabalhar com uma parábola. O que seria uma parábola? A parábola nada mais é do que um desenho mais ou menos assim. Quando você chuta uma bola de futebol para cima, ela vai fazer um movimento de parábola, certo? Ano que vem vocês vão estudar na física um pouquinho sobre isso. Sim, vão estudar, vão utilizar a equação do segundo grau na física. Mas tá, gente? Quando você chuta ou joga qualquer coisa para cima, o arco que ela faz é um arco de parábola, certo? Então, para construir o gráfico de uma função desse tipo, a gente procede como no caso da função polinomial do primeiro grau. Vamos seguir esses passos a passos aqui. Então, a gente atribui valores a x e obtém os correspondentes valores de y, né? Escolhe alguns valores para x, calcula e encontra o valor de y. Organizamos os dados obtidos em um quadro ou uma tabela, né? Com os pares ordenados. E, por fim, localizamos esses pontos no plano cartesiano. Esse conjunto de pontos localizados permitir que você perceba a linha que vai ser desenhada, né? A gente traça essa linha. Caso contrário, caso você calcule poucos pontos, você aí vai precisar localizar um pouquinho mais, encontrar alguns outros pontos, tá? Então, aqui, vamos pensar uma coisa. Quando a gente trabalhava com função afim, lembra? O gráfico da função afim era uma reta, né? O mínimo que você precisava encontrar eram 2 pontos, né? Aqui, o mínimo vai ser 3 pontos, mas eu recomendo que vocês calculem pelo menos 5 pontos, tá? Vocês já vão entender. Mas olha só, pense comigo, a parábola vai ser um desenho mais ou menos assim, certo? Que pontos você deveria calcular? Os melhores que você calcularia, esse e aí uns 2 pontos aqui, para você ter uma noção de onde a tua parábola está indo, e mais 2 pontos aqui, seria o ideal, tá? Caso você não consiga, né, ou fique muito difícil, você pode calcular apenas 3 pontos, né? O ideal é esse da ponta e mais 2 aqui você pode escolher, certo? Mas o ideal é 5 mesmo para ficar um desenho bem bonitinho. Então, vamos ver um exemplo, né? Vamos representar graficamente a função polinomial do segundo grau definida pela lei y igual a x² menos 2x menos 3. Bastante continha aqui. Então, o que a gente fez? Para x igual a menos 2, eu vou calcular. No lugar do x, eu coloco menos 2. Olha só, menos 2 ao quadrado resulta em 4. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E esse menos 3 no final repete. Isso vai me gerar, então, y igual a 5. Então, tem aqui meu primeiro ponto. X igual a menos 2, eu encontrei y igual a 5. Escolhi x igual a menos 1. Vou encontrar o valor de y, então. No lugar do x, coloco menos 1 e calculo, olha só, vou chegar em y igual a 0.
Então, para x menos 1, y igual a 0. X igual a 0, no lugar do x, então eu coloco 0, 0 ao quadrado dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0, sobra menos 3. Então, para x0, eu tenho menos 3 no y. X igual a 1, eu vou ter y igual a 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2, e o menos 3 repete. Eu vou chegar, então, y igual a menos 4. Então, para x igual a 1, y é menos 4. X igual a 2. Y é igual, então, a 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. O menos 3 repete. Isso me resulta em menos 3. Para x igual a 2, eu tenho y menos 3. X igual a 3. Y igual a 3 ao quadrado dá 9. Menos 2 vezes 3, menos 6. Com menos 3 de lá vai resultar em 0. Então, para x igual a 3, eu tenho y igual a 0. Para x igual a 4, eu vou ter, então, 4 ao quadrado menos 2 vezes 4. 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos o 3 que repete lá, eu tenho 5. Então, para x igual a 4, eu tenho y igual a 5. Lembra que eu falei que precisava de no mínimo 5? Aqui a gente fez vários, né? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não precisa desses 7, mas quanto mais pontos você tiver, mais certinho de desenhar vai ficar a tua parábola, certo? Então, como é o nosso primeiro exemplo, né? Desenhando uma parábola, a prof calculou vários pontinhos com vocês. Organizando a nossa tabela com os nossos pontos, né? Os nossos pares ordenados aqui. A gente tem essa tabela bem bonitinha aqui, que a prof até escreveu aqui no quadro, né? Os pontos. Mas nem precisava, né? Certo? Então, o que eu vou fazer agora com esses pontos? Vou marcar os pontos no gráfico. Menos 2 e 5, então menos 2 no x, 5 no y. Percebam como o papel quadriculado me facilita, não preciso ficar fazendo os tracejadinhos. É só eu seguir a própria linha do papel quadriculado, né? Segundo ponto, menos 1 e 0, então menos 1 no x, 0 no y, vai exatamente em cima do eixo. 0 e menos 3, 0 no x, menos 3 no y, então aqui também exatamente em cima do eixo y. 1 e menos 4, 1 para o x, menos 4 para o y. 2 e menos 3, então 2 no x, menos 3 no y. E 3 e 0, 3 no x, 0 no y, certo? E 4 e 5, 4 no x, 5 no y, ok? Então, com essa quantidade de pontos, vocês já conseguem ter um visual da parábola de vocês. Olha só. O nosso desenho aqui da parábola. A gente vai fazer o quê? Traçar a linha aqui. Aqui a gente não vai usar uma reta, tá, gente? Uma régua, perdão. Aqui a gente está trabalhando com uma curva. Então, eu não vou usar uma régua para desenhar, tá? Porque eu estou trabalhando com uma curva. Vai ter que ser na mão mesmo. Então, por exemplo, marquei esses pontos aqui, tá? Mais ou menos, tá, gente? Esse daqui é melhor um pouquinho mais para trás. Mais ou menos eu marquei esses pontos aqui no meu gráfico, tá? Não fiz o plano cartesiano, a ideia é só para vocês terem uma noção de como a gente faz para desenhar. Então, eu tenho que fazer uma curva que passe por esses pontos. Olha só, ficou perfeita? Claro que não. Porque não vai ficar, a gente está trabalhando com desenho à mão. Aqui não vai ter perfeição. A gente só vai ter um desenho perfeito quando a gente estiver no computador. Então, é mais ou menos esse o desenho do meu gráfico, tá? Mais ou menos, ok? Percebam que aqui até ficou um pouquinho pro lado o desenho, mas aqui senão vai ficar meio esquisito. Mas é isso, gente. Vocês vão marcar os pontos e vão desenhar. Por isso que, quanto mais pontos eu tiver... Por exemplo, se eu tivesse mais pontos aqui, ó, ficava mais fácil eu seguir a direção aqui para fazer o desenho. Mas, gente, a ideia aqui é ser um esboço, tá? É um rascunhinho do desenho que vocês estão fazendo, ok? Percebam que a gente tem aqui o eixo de simetria, né? Então, o eixo de simetria da nossa parábola vai ser onde ela é exatamente dividida no meio. E se vocês perceberem, ela vai ser exatamente igual dos dois lados do eixo de simetria, né? O desenho se faz igualzinho, certo? Então,
vamos ver mais um exemplo então? Segundo exemplo, construir no plano cartesiano o gráfico da função y igual a x² menos 4, sendo x qualquer número real. Então, inicialmente a gente vai atribuir alguns valores reais para x. Eu escolhi fazer menos 3, menos 2, 0, 2 e 3, certo? E aí eu vou determinar os pares ordenados. Se eu fizer aquelas continhas igual a gente fez lá no outro exercício, né? No exercício anterior, a gente vai encontrar esses pontos aqui. Menos 3 e 5, ó. Menos 3 no x, 5 no y. Menos 2 e 0. Menos 2 e 0 aqui, exatamente em cima do eixo. 0 e menos 4, lá embaixo. 2 e 0 aqui. E 3 e 5, lá em cima, viram? 5 pontos faz um desenho bem bonitinho, fica bem tranquilo de fazer esse desenho da parábola, certo? Depois que a gente localiza os pontos no plano cartesiano, a gente traça a reta. Queria destacar aqui para vocês, olha só, esse tipo de papel quadriculado é um daqueles que você encontra por folhinha solta em bloco. Ele vem com vários quadradinhos, então vocês têm que só escolher corretamente qual quadradinho vocês vão utilizar, tá? Percebam que aqui, ó, você tem uma subdivisão, então você poderia fazer utilizando esse quadradinho menor, ou você pode utilizar o quadradinho maior. Independente de qual você escolher, você sempre tem que fazer o mesmo, tá? Então, eu escolhi o quadrado maior aqui, tá vendo? Eu tenho que fazer todos os pontos usando o quadrado maior. A minha unidade é o quadrado maior, então eu utilizo sempre o mesmo, ok? Para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil não, para ficar certo, né? Se você fizer cada um de um tamanho, não fica certo. Então, utilizem com cuidado o papel quadriculado, tá? Tem muita gente que tem o papel e utiliza ele errado. Então, cuidado, tá? É uma ferramenta que, como qualquer outra, tem que ser utilizada corretamente, senão, no final, vai dar tudo errado também. Ok? Então, cuidado. Tranquilo? Então, o conjunto de todos os pontos x e y com x real e y igual a x² menos 4 é o gráfico da função. Esse gráfico, né, é representado por uma curva que a gente chama de parábola. E o V, esse pontinho lá embaixo que você observa na sua figura, é chamado de vértice da parábola, ok? Então, o vértice da parábola vai ser esse pontinho ali, que vai ser digamos que o último pontinho ali da nossa curva, certo? Vamos ver mais um exemplo, então? Olha só. Construir no plano cartesiano o gráfico da função menos x² mais 4x, sendo x um número real qualquer. De novo, vamos determinar alguns pontos para x e y, né? Então, a gente pode escolher um valor para x e calcula o outro valor para y, ok? Que nem a gente fez no exemplo número 1, a prof fez todas as continhas. Acho que aqui a gente já não precisa mais fazer todas as continhas, né? Vocês entenderam. Substitui o zero dentro da equação e encontra o valor de y, ok? Então, aqui com esses pontos que a gente teve, deixa a prof até copiar aqui no quadro para ficar mais fácil de acompanhar. 0, 0... 1 e 3, 2 e 4, 3 e 3 e 4 e 0. Para quem ainda tem dúvida e não se lembra, o primeiro número é sempre o x e o segundo é sempre o y, certo? Então, vou marcar esses pontos no meu gráfico. Eu tenho 0, 0, exatamente aqui na origem. 1 e 3, 1 no x, 3 no y, olha. 2 e 4, 2 no x, 4 no y, 3 e 3, 3 no x, 3 no y, e 4 e 0, 4 no x, 0 no y, exatamente em cima do eixo. Tranquilo? Então, o conjunto de todos os pontos x e y com x real e y igual a menos x² mais 4x, que é o gráfico da função, nos dá esta parábola aqui. Observem que a gente pode ter parábolas, né, viradas para baixo ou viradas para cima, tanto faz, as duas. São dois tipos de parábolas corretos, ok? Então, vamos ver um pouquinho sobre o vértice da parábola? Lembra que a gente viu nos exemplos ali que tinha o V, que era o vértice da parábola? O que significa? Para que serve esse vértice? Então, nos exemplos dados, né, cada parábola possui um ponto V, que é o vértice, né, cujas coordenadas passaram, a gente vai começar a chamar de XV e YV. Então, muito importante. O vértice, ele vai ser sempre dado por uma coordenada, XV e YV, tá certo? XV de X vértice e YV de Y vértice, ok? É possível demonstrar que o vértice de uma parábola dada pela função y igual a ax² mais bx mais c pode ser obtido fazendo
essas duas resoluções aqui. Então, se você procurar lá no livro didático, às vezes você vai ter a demonstração. Lembra que a prof já falou que utilizando a fórmula de Bhaskara a gente pode demonstrar várias coisas? Então, uma delas é o x-vértice e o y-vértice. Agora, importantíssimo! X-vértice pode ser calculado... não, deixa eu pegar um giz mais colorido, né? Para ficar mais legal. X-vértice pode ser calculado com menos b sobre 2a, sendo b e a, né, os coeficientes da nossa função quadrática. Y-vértice vai ser calculado substituindo o valor de x-vértice que eu calculei aqui dentro dessa equação. Vou até fazer de outra cor, para vocês ficar mais claro ainda. O y-vértice vai ser calculado, né, substituindo o valor do x-vértice que eu encontrei aqui. X-vértice ao quadrado, né? Na função, tá, gente, que vocês estiverem trabalhando. Então, a função que vocês vão estar trabalhando é a que vocês vão substituir aqui. X-vértice mais c. A gente vai fazer uns exemplos para vocês entenderem, tá? Mas a ideia é essa. O x-vértice é menos b sobre 2a e o y-vértice vai ser o valor do x-vértice substituindo dentro da função que vocês estão trabalhando. Olha só. Por exemplo, no exemplo 2, a gente tinha a função y igual a x² menos 4, certo? A gente viu que o vértice dela era 0 e menos 4, porque a gente viu lá no desenho da parábola que a gente fez. Pela relação, então, né, utilizando a igual a 1, porque daqui, né, b igual a 0, porque eu não tenho termo com x, e c igual a menos 4 da minha função. A gente vai ter, então, x-vértice igual a menos b sobre 2a. Quem é b? 0 sobre 2 vezes 1. 0 divididos por 2 dá 0. O y-vértice vai ser o x-vértice dentro da minha função. Então, é 0 ao quadrado, porque eu encontrei aqui 0, né? 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado é 0, menos 4, fica menos 4. Então, o vértice é exatamente aquele que a gente viu no desenho. 0 e menos 4, ok? No exemplo número 3, a gente tinha a função y igual a menos x² mais 4x. E o vértice, nesse caso, era 2 e 4. Então, pela relação, usando o a igual a menos 1, porque o nosso a aqui é menos 1, o nosso b é 4 e o nosso c não temos, porque eu não tenho o termo independente dessa função. A gente vai ter, então, x-vértice igual a menos b sobre 2a. Menos 4, que é b, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 4 sobre menos 2 vai resultar em 2. Para eu comer um sinal aqui. Sorte que a resposta eu botei certo. Então, é menos 4 aqui sobre menos 2, tá certo, gente? Isso vai resultar em 2. Agora, aqui, ó, é a função que eu tenho, essa função aqui, mas no lugar do x eu vou colocar o x-vértice, que é 2, que eu calculei. Então, é menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Esse menos não está ao quadrado, tá? Porque o menos é da função. Então, por isso que fica menos 4. 4 vezes 2, 8. Menos 4 mais 8 resulta em 4, que é justamente o vértice que a gente tinha calculado, ok? Então, muito importante. A gente viu aqui que o gráfico da parábola, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, né? A gente tem o gráfico que faz um desenho de uma parábola. Para encontrar esse gráfico, eu posso utilizar vários pontos ali, pelo menos 5, para ficar um desenho bem bonitinho. E que a gente tem o vértice da nossa parábola. O vértice da nossa parábola seria ali o pico da parábola, né? Tanto em cima quanto embaixo, né? Se eu tiver o desenho assim ou assim. Então, o vértice da parábola eu posso calcular de que maneira? Eu vou trabalhar então com o vértice, eu chamo ele de V, e x-vértice e y-vértice, tá? X-vértice eu calculo menos b sobre 2a, e o y-vértice eu vou substituir a minha função, vou substituir o valor de x-vértice que eu encontrei, ok? Então, o vértice, gente, tem um papel muito importante na parábola, e a gente vai ver um pouquinho disso na próxima aula daí, tá bom? Então, é muito importante que vocês tenham isso aqui no caderno, tá? Qual é a coordenada do x-vértice? Então, copiem essa parte no caderno, muito importante que vocês tenham, né? Não esqueçam de fazer os exercícios, de revisar as aulas anteriores.
Eu volto a falar, se você tem alguma dúvida sobre equação do segundo grau, assista as nossas aulas anteriores. Se tem alguma dúvida sobre função, assista as aulas de função e função afim, que a gente estudou um pouquinho mais sobre isso, certo? Não esqueça de fazer os exercícios e revisar os conteúdos. Eu vejo vocês na próxima aula.